hoje nós decidimos falar mais sobre relacionamento, mas eu quero contar um pouco também, um pouco da minha vida e de como Deus trabalha, de como eu conheci a Thaís. E eu quero que você olhe para a sua própria vida enquanto eu falo aqui, porque eu não quero apenas falar de mim, eu quero que você também vivencie o que Deus tem para você. Eu me converti com 18 anos e assim que eu me converti eu já queria casar, né? Porque se tem uma coisa que o crente quer fazer é casar, ele quer formar uma família, até mesmo porque muitos, né, não aguentam esperar. Na área sexual a pessoa pensa, eu quero fazer certo, né? Eu quero estar abençoado. E aí a pessoa muitas vezes dá um tiro no pé, casa por motivos errados, casa somente para estar legalizado, vamos assim dizer, de acordo com a palavra. E esse não pode ser o motivo principal. Tem outros que casam porque se sentem seguros com a outra pessoa, e às vezes nem gosta tanto da pessoa, gosta da segurança que a pessoa traz. Só por ser um homem ou uma mulher de Deus, a pessoa acha que vai ser feliz, que a pessoa ora, todo dia acorda, ora, busca a Deus. Isso também não garante felicidade no casamento. Aliás, tem muitas pessoas muito de Deus, mas que são um empecilho para Deus fazer uma obra. Porque a pessoa, ela, como eu já até citei aqui, muitas vezes as pessoas achavam que eu era bitolado. E realmente, por um tempo eu fui, só queria ir na igreja, todo culto que tinha eu estava lá. E aí Deus foi me ensinando algo importantíssimo, precioso. Eu até comentei muito com a Janaína, a gente falou muito sobre isso. É aquele versículo que a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de amor, de poder e de moderação. A palavra moderação ali, o original significa equilíbrio. Ou seja, o mesmo Deus que nos dá amor, nos dá poder, Ele também nos dá equilíbrio. E quando você vai se envolvendo muito com Deus, é normal que você perca esse equilíbrio, porque você está vivendo uma realidade que para você é tão importante que você fica desequilibrado. Você fica só na igreja, você fica só com amigos cristãos, você fica dentro de uma bolha, e isso pode impedir, isso pode atrapalhar um casamento. Então eu te aconselho, deixa o Espírito Santo colocar em você poder, te dar força, poder, ousadia, mas também te dá o equilíbrio. E eu vim num contexto onde ninguém na minha casa era cristão, ninguém era evangélico, e foi um choque lá em casa, porque de repente, eu que gostava das coisas só do mundo, música de rock do mundo, tinha uma banda de rock, agora eu só escutava louvores. A minha casa lotava de crente, porque eu chamava todo mundo para assistir DVD de testemunho. Na época nem era DVD, era CD, sei lá, fita cassete, não lembro. Foi em 2002. E aquilo foi um choque. Só que eu tinha tanta certeza que era aquilo que eu queria, que eu desrespeitava os meus pais quando eles não queriam. Eles falavam, Juninho, não faz culto aqui hoje não, vamos fazer outra coisa, vamos sair, vamos na pizzaria. Não, eu quero só Bíblia. Sabe, então eu tive que aprender com o Espírito Santo, que Ele é um Deus de equilíbrio. E quanto mais eu fui cedendo ao Espírito Santo, deixando Ele trabalhar na minha vida através de mim, eu fui vendo transformações dentro da minha família. Eu fui vendo que a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão, o meu pai, eles ficaram mais abertos a me ouvir. A mensagem que eu tinha para trazer a eles, a mensagem do Evangelho, eles não queriam saber de jeito nenhum. Uma vez minha mãe estava tomando sol lá com a minha irmã, perto da piscina, e eu pensei, eu preciso pregar. Jesus falou, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. Eu tenho que pregar para elas, o que eu estou fazendo aqui? Estou perdendo tempo. Fui lá na Bíblia, anotei um monte de versículo contra o Espiritismo, né? Dizendo que a vida é uma só, que Jesus... Irmãos, elas lá tomando sol, descansando. Abri a Bíblia e comecei a falar, olha aqui o que a Bíblia diz, ó, contra o Espiritismo, ó. E fui citando os versículos. Irmãos do céu, minha mãe ficou doida. Você tá doido? Você só fica agora andando com aquele pastor lá da igreja. Para com isso, respeita a nossa religião. Irmãos, eu voltei pro quarto, decepcionado. Não teve efeito, só frustração, causou mais divisão ainda, porque já estava achando que eu estava chato demais. Voltei pro quarto, comecei a falar, Deus, mas o Senhor falou, ir de pregar a todo mundo. Deus tocou no meu coração ali, a partir de hoje, boca fechada, não fala mais nada, deixa que eu vou trabalhar.
Deixa eu fazer. Às vezes o que falta é isso. Falando sobre relacionamento, lá em 2 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro disse: a mulher que tem um marido descrente ganhará o seu esposo sem palavras, através do seu bom procedimento. Irmãos, eu vou falar uma coisa principalmente para as mulheres aqui. Se tem uma coisa que homem não gosta, é mulher falando na cabeça. Pelo amor de Deus. Olha, a Bíblia diz que mulher rixosa é como a casa com goteira. Ninguém suporta. Então assim, você quer aproximar as pessoas de Deus, tem equilíbrio. Saiba ser espiritual nas coisas naturais. Vai lá lavar uma louça, faz uma coisa, sabe, que não tem nada de espiritual. Aquilo pode ir mudando a outra pessoa. Amém? E aí, eu era adolescente, tinha 16 anos e nunca tinha beijado. Era bebê, né? O pessoal me chamava de bebê, boca virgem. Aquilo para o mundo é a maior caretice que tem. E aí, o tempo passou e aí surgiu a internet, né? Naquela época. E na época tinha um chat do bate-papo da UOL. Eu não sei explicar, mas veio vontade de orar, né? E aí eu falei: oh Deus, abençoa Deus, para eu encontrar uma namorada. Irmão, só sei que eu entrei numa sala de São Paulo. Eu morava no interior de Minas. Encontrei uma moça lá, da minha cidade. Eu pensei, é resposta de Deus. Fui na casa dela, criei coragem, começamos a namorar. Só que tinha um porém. A família dela inteira era da Umbanda, do Candomblé. Me envolvi de cabeça, mergulhei naquilo. Eu já era espírita, minha família também. Até minha família ficou assustada. Mas foi nesse mundo que a gente entrou. Era um relacionamento que não agradava a Deus em nada, extremamente pegajoso, não tinha confiança nenhuma. E eu não sabia, mas eu era carente na alma. Um dia eu falei para um amigo meu: olha, eu quero fazer o seguinte, eu quero que você liga para ela e você vai dar em cima dela. E eu quero ouvir, no orelhão. Ele estava lá no orelhão e eu ouvindo: ai, 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 vamos ver se ela vai cair na dele. Olha a prisão na alma. Eu sei que muitos aqui são aprisionados na alma, não conseguem vencer o ciúme, não conseguem confiar. Graças a Deus, eu acho que eu não iria suportar se ela tivesse aceitado de sair com ele. E ela falou assim: não, eu tenho um namorado. Graças a Deus. E aí? Não tinha como dar certo. Eram nossos planos. Nossos planos eram o quê? Casar um dia. Mas não tinha como dar certo, porque, como eu expliquei aqui, né, nas pregações, a gente fazia tudo errado. Não tem como dar certo. E aí, aconteceu o seguinte: um dia nós fomos num terreiro. E ali o Pai de Santo, e veio a entidade, e a entidade começou a falar com a gente. Eu era muito curioso com as coisas espirituais. Achei fantástico aquilo. Eu vi na minha frente, materializando ali. E aí, a entidade, o espírito maligno veio falar com a gente, bebendo pinga, fumando. E ali eu vi muita criança fumando, e eu achei estranho. Eu falei: gente, criança fumando, de 9 anos, 10 anos. E eles falaram: não, fique em paz aqui. Tudo que acontece aqui é o espírito que suga, né? Que bebe, que fuma, não é a pessoa, é o espírito. E ele falou assim: olha, vocês formam um casal tão bonito. Só falou coisa boa. Um casal tão bonito, né? Tantos casais lá fora divorciando. E aí ele rachava o bico de rir e bebia a pinga, né? Eu achava estranho aquilo, mas ele falava: ó, fica junto, vocês formam um casal tão bonito. E ele deu o nome dele para nós. Quando a gente estivesse passando por apuros, que era para chamar ele, ele resolveria qualquer parada, não importa aonde a gente estivesse. Irmãos, aquilo para mim foi a melhor coisa. Eu pensei: agora eu tenho um parceiro, estou resolvido. A semana seguinte foi a pior semana da minha vida. Pensamento de morte o tempo todo. Parecia que tinha uma nuvem preta em cima da minha cabeça, escura, e eu não via uma saída, uma solução. Não sabia de onde estava vindo aquilo. Fiz uma carta de despedida para minha família. E eu falei: chegou minha hora. E não sei explicar. Eu só sei que vai acontecer alguma coisa comigo. Estou me despedindo. Pedi muito perdão para o meu pai na carta, porque eu não consegui ser o filho que ele queria.
Só sei que realmente eu vi um livramento, um caminhão quase me pegou naquela semana. Foi assim, livramento mesmo. E aí, quando foi chegando o fim de semana, eu pensei, eu vou chamar aquela entidade, porque ele se disponibilizou a me ajudar. E aí eu fui lá pro quarto, lá de casa. Na hora que eu fui ajoelhar, uma voz falou comigo assim: não faz isso, não é de Deus. Não entendi, simplesmente não orei. E aí, o que aconteceu? Aquela moça, minha primeira namorada, ela tinha chamado a entidade. E como que eu sei disso? Muitos anos depois que eu me converti, ela foi morar na minha cidade, em Franca, São Paulo, e eu senti o dever de falar para ela o que aconteceu comigo, a transformação que Deus fez. E aí eu perguntei: você chamou aquela entidade? Ela falou: chamei. E aí o que aconteceu? Naquele dia que ela chamou, ela ligou lá em casa e ela falou, ligou chorando: vem cá que nós precisamos conversar. Eu não entendi nada. Na hora que eu cheguei lá, ela falou assim: olha, eu tô com uma dor de cabeça tão forte, não passa, já tomei remédio. E outra coisa, a minha mãe que faleceu faz 5 anos, eu tô vendo ela aqui em casa o tempo todo. Eu vi ela no corredor agora mesmo. Eu vi ela lá no quarto. E ela falou: não sei o que está acontecendo, e eu só sei que não dá certo nós dois, vamos terminar. E aí nós terminamos, do nada, sem explicação, fui embora, chorando. E aí eu rezei o Pai Nosso, a única oração que eu sabia fazer, e eu lembrei daquela oração, que eu pedi uma namorada. Então eu agradeci: Deus, obrigado, teve bom, né? Enquanto durou. Naquela hora que eu agradeci, irmãos, você pode acreditar ou não, foi uma experiência que eu nunca tive. Uma voz falou comigo, tão clara. O que eu posso resumir essa voz era uma voz poderosíssima e ao mesmo tempo a voz mais doce que eu já ouvi na vida. E ele falou assim: meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Eu não sabia, mas a minha avó, mãe do meu pai, estava intercedendo pela minha vida. Ela tinha acabado de se converter e agora estava orando por mim. Ela nem sabia que estava tendo efeito ou não. Por isso que eu te falo, você ora pelas pessoas, você não imagina o que acontece no mundo espiritual. E geralmente a outra pessoa, ela não dá o braço a torcer, ela não vem te falar: olha, estou indo para os caminhos de Deus. Não, irmãos, o ser humano é egoísta, é mau por natureza. Para ele mudar mesmo é só o Espírito Santo, só Deus mesmo. Mas você tem que crer que Deus está trabalhando nos bastidores. Como diz Isaías 64, versículo 4. Que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Amém? E ela estava orando, esperando em Deus. E Deus começou a trabalhar. E foi então que eu me converti, uns 2 meses depois, de forma sobrenatural, numa vigília. Eu contei aqui. E aí quando eu me converti, eu pensei: agora eu tenho que fazer a vontade de Deus. Porque eu aprendi o seguinte: nem todos os filhos estão interessados nas coisas do pai. Nem todos estão buscando os interesses do pai. Mas eu pensei: eu quero fazer a vontade do meu pai agora. Agora eu já não vivo mais para mim, é Jesus que vive na minha vida. E eu pensei: e nessa área de relacionamento, como é que vai ser, né? Porque a gente que é do mundo, a gente está acostumado assim: quer ficar, fica. Não tem impedimento. Você quer ser feliz com a pessoa, vai ser. Você não tem que orar, ficar esperando. E foi então que eu percebi que não é tão simples. Eu tive que esperar em Deus. E aí eu fui para a igreja e eu pensava: vai acontecer, Deus vai colocar alguém. E aí ficava nessa expectativa. Só que Deus me deixou de molho por um tempo. E aí os meus amigos começaram a namorar. Os que iam comigo na igreja começaram a ir junto comigo. Logo eles já estavam tudo namorando e eu fui ficando para trás. E aí eu virei o taxista deles. Era eu todo dia, eu falei: gente, vamos lá, hoje vocês querem aonde? E eu levava eles. E era aquela luta. Hoje eu vejo, a maior bênção que Deus me deu foi me tornar solteiro. Inclusive uma vez eu vi um pregador lançando o livro dele, A Bênção de Ser Solteiro. Eu pensei: misericórdia, gente, nem sabia que tinha bênção nisso. Como pode ter bênção em ser solteiro? Mas foi o que eu experimentei, um tempo de solteiro. E a Bíblia diz: o solteiro deve buscar as coisas do Senhor. E Paulo diz: o marido, o homem que se casa, ele acaba cuidando das coisas do mundo para agradar a esposa, né? Então, o solteiro tem uma bênção, que é essa: ele tem mais tempo.
né? Tem mais disposição, quer ir numa vigília, vai. Depois que você casa, as coisas já mudam, tem filho, tem profissão, tem responsabilidades, é uma luta. Eu já conversei com muitos casais que eu perguntei como é que era a sua vida de solteiro. Era uma luta, mas ao mesmo tempo eu era cheio de Deus. E agora casado? Vixe, realmente deu uma esfriada, hein? É difícil manter. Poucos conseguem, porque você tem que administrar um monte de coisa. E quando você é solteiro, não, você tem tempo, você chora, você vai orar na casa dos irmãos. E aí, o que aconteceu? Eu tive alguns relacionamentos depois que eu me converti. Só que a minha vontade era não ter que sofrer nessa área. Eu queria já casar com a primeira que eu encontrar. Só que tinha um porém, eu tinha 18 anos. Quantos anos você tinha, amor? 10 anos, né? Aí, ó. Aí é pecado, é crime, é tudo que vocês pensarem. Então, a Thaís tinha 10 anos. E eu tinha 18. O tempo então foi passando. E eu começava os relacionamentos. Ou eu deixava de gostar, ou a menina deixava de gostar. Era sempre assim, eu já ficava esperando isso. E era sempre assim, eu começava a namorar em 1 semana, 2 semanas, não conseguia esperar muito tempo. E então era só frustração. E eu pensava, tem alguma coisa de errado comigo, não é possível. E aí eu perguntava para os casais que casaram bem, né? E eu perguntava, como é que foi? Vocês se conheceram? Aí todos eles falavam a mesma coisa, olha, quando chega a pessoa você sabe. Você sabe porque sabe, vem uma paz, uma certeza que é aquela pessoa. Aí então eu já ficava guardando aqui, nossa, será que... Então é por isso que ainda não chegou, porque eu não sentia aquela paz assim. E muitos não, né? Mas eu tive uns 5 relacionamentos antes de conhecer a Thaís, todos que duraram aí 2 semanas, não duraram nem um mês. Mas muitos, as pessoas da igreja falaram, nossa, vocês formam um casal tão bonito, tem tudo para dar certo, agora vocês casam. Mas não dava certo, irmãos. E às vezes, né, na nossa igreja não tinha opção. Então eu recebia muita carta das mocinhas lá da igreja, só que eu tinha que chegar para ela e falar, infelizmente, eu não sinto nada. E a moça falava, não, mas Deus falou para mim, então mandem falar comigo, porque não sinto nada. Então as pessoas confundem muito. Tome cuidado, irmãos, com esse negócio, Deus falou para mim, Deus usou a pessoa, falou que eu vou casar esse ano. Tome cuidado com essas profecias, porque, olha, Deus pode fazer, mas é difícil, é raro, hein? E aí, se bem que não é raro porque aconteceu comigo, mas eu vou explicar. E aí, era essa luta. E eu pensava, gente, será que um dia eu vou entender, né, tudo que tem acontecido comigo? Porque hoje eu não entendo nada. Começo a dar errado. E foi então que Deus me levou para Belo Horizonte, fui fazer o seminário de teologia. E enquanto eu estava lá, conheci uma moça, que foi a última, graças a Deus, até encontrar a Thaís. E aí, enquanto estava tudo perfeito, eu achava que estava tudo perfeito. Eu já estava lá na Igreja Batista da Lagoinha, ajudando o Felipe Valadão, que é o cunhado da Ana Paula Valadão. Ele morou comigo os 3 anos que a gente morou lá. E ele falava, Juninho, fica comigo. Aqui você vai ser usado por Deus, cara. E vai ser bênção, vamos trabalhar junto para Deus. E a minha vida foi, eu pensei, tá tudo voltado para Belo Horizonte. A 6 horas de distância da minha família, da minha igreja. Mas eu achava que estava tudo certo. Só que tinha um porém, uma coisa que eu não enxergava, que é uma coisa que muita gente não enxerga. Aquela moça era totalmente diferente de mim. Só que como eu já estava cansado de ficar esperando, eu pensei, vou fazer dar certo. Você anula todos os defeitos. Você anula tudo, porque agora você quer que dê certo. Você ora, você já tem fé, você não quer ouvir o não de Deus. Só que a viagem, era uma viagem, porque eu ia da minha casa até a casa dela, dava quase 1 hora de distância, porque era fora de BH. Então era um tempo que eu ia orando, conversando com Deus. E aí teve uma noite que aí eu pensei, não está certo. Não está certo, para falar a verdade mesmo, ainda não é. Não combina, não tem nada a ver. Meus pais foram lá em Belo Horizonte, a menina não abriu a boca. Tá certo, muito tímida. Mas eu pensei, não é o que eu quero para mim. Eu quero uma mulher para me apoiar. Ela também não era muito firme, muito espiritual. Tinha vontade de ser aeromoça, não tinha nada a ver comigo. Eu pensei, gente, essa mulher vai ficar só no ar voando. Como é que vai ser? E o meu ministério? Teve uma ex que eu tive que ela falou, eu odeio
essa ideia de pastor. Espero que você nunca seja pastor, porque o pai dela é pastor. E ela falou, eu não quero que seja igual ao meu pai, então assim, se você quiser o pastorado, ministério, não vai dar certo. Então assim, nunca dava certo, mas daquela vez eu estava querendo que desse. Estava querendo que Deus fizesse. E foi então que meu coração fechou e eu pensei, não dá certo. Eu não estou feliz, ainda não é. E aí é difícil, porque você já sofreu muito, já passou por outros relacionamentos. Você pensa, vou ter que começar tudo de novo. Mas aí eu fiz uma oração de entrega, a oração mais corajosa que um ser humano pode fazer. A oração que Jesus fez no Getsemane. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu entrego agora nas tuas mãos. E eu fiz essa entrega. Deus, se for para não ser, eu não me importo de terminar de novo esse relacionamento, eu não me importo. Mas aí não, Deus falou comigo assim, senti o Espírito Santo falando comigo naquela noite, de tanto que eu orei. E Ele falou, volta para a cidade dos teus pais, porque o que eu tenho para você está lá, não está aqui. Irmãos, aquilo me deu uma alegria. Eu pensei, no outro dia, né, chamei a moça e falei, olha como é que Deus é bom, né? Ele falou para eu voltar, porque pensa comigo aqui, eu estou ganhando R$600, como é que nós vamos casar um dia? Não tem jeito, R$600 não dá para nada. E lá eu vou poder trabalhar com meu pai, vou poder ganhar dinheiro. Essa era a minha ideia. Irmãos, quando eu cheguei na cidade dos meus pais, na verdade meus pais foram me buscar, e quando eu cheguei lá, não demorou nem um dia, a moça me liga, falando, não vai dar certo. Negócio de namorar à distância, eu estou muito novo, tenho outros planos, a gente é muito diferente, e terminou comigo. Eu não sabia o que era isso, sofrer de amor do jeito que eu sofri. Eu sei que essa é uma área que a gente leva muito na brincadeira, né? Geralmente quem está solteiro tem que ficar dando satisfação para todo mundo, falando por que está solteiro, por que não encontrou alguém. Mas é uma área que pega pesado. E muitas vezes eu questionei, Deus, por que você cuida de todas as áreas e essa aqui o senhor não mexe nela? O senhor não faz dar certo essa área sentimental. E aí, quando eu voltei, ela terminou comigo, aí eu fui para o fundo do poço. Aí eu não aguentei mais, porque até então eu estava com fé, não vai dar certo, se não deu com ela, vai dar certo. Irmãos, eu fiquei 6 meses sem querer orar, sem querer ler a Bíblia, mesmo sabendo que Deus tinha um chamado para mim de pastor, eu perdi o pique, eu não aguentei. Eu pensei, por que toda vez dá errado? E foi numa época que minha irmã estava se convertendo, e ela ficava pegando meu pé, era uma chatice. Nova convertida, queria ir toda vigília, todo culto, eu não queria. E ela falava assim, cadê aquele Juninho? Que todo mundo falava que você chamava os outros para vigília, incentivava todo mundo a orar, cadê? Eu falei, esse Juninho não existe por enquanto, mas um dia Deus vai me levantar. Porque esse Deus é fiel, e eu creio que Ele tem promessa, um dia Ele vai me levantar. Irmãos, passou o tempo, quando deu uns 6 meses, uns amigos meus me ligaram, Juninho, está chegando um acampamento de carnaval. Um acampamento que você tem que estar aqui com a gente. E eu falei, cara, não vai dar. Não, vai estar. E me chamaram e me insistiram comigo. E nós fomos lá. Cheguei no acampamento, me colocaram para cantar no louvor. E eu que estava totalmente frio na fé, desanimado, não queria nem orar. Me colocaram para cantar. E aí eu cantava e ministrava o louvor, mas não tinha vida dentro de mim, não tinha mais esperança. Então, eu simplesmente narrava, irmãos, agora nós vamos cantar uma música, o exemplo, Zaqueu, tal, fala assim, assim, assim. Não tinha vida, não tinha emoção, eu não vivia aquilo mais. E aí então, chegou o momento da tarde, era um momento de descanso, e eu pensei, eu vou lá orar. Deixei a turma lá, meus amigos, e fui lá orar. Era um lugar maravilhoso, um sítio lá da nossa igreja. E aí, eu abri meu coração. Eu falei, Deus, desse jeito não dá mais. Eu não posso viver desse jeito. Isso aqui está acabando comigo. Eu não tenho vontade nenhuma mais de orar. Perdi meus sonhos, minha esperança. O Senhor está vendo, já faz 6 meses que eu estou nisso. Eu não saio desse deserto. E comecei a abrir meu coração. Eu falei, Deus, se o Senhor não tiver ninguém, então pelo menos me fala. Tira então esse desejo. Porque tem muita gente que me pergunta, pastor, mas como saber se Deus quer que eu case? Se Ele tem alguém para mim? Ou se eu tenho aquele dom do celibato? Sabe, que não vou casar com ninguém. Aí eu pergunto, você tem vontade de casar? Tenho. Não, então esse dom você não tem mais. Você tem vontade de casar é porque você não tem esse chamado, como o apóstolo Paulo teve, tantos outros, né? O próprio Jesus não se envolveu nessa área sentimental. E aí começou o louvor. Irmãos,
eu fui ministrando do mesmo jeito que eu estava ministrando, morrendo de vergonha, tímido, sem querer estar ali, até que a luz apagou, caiu a energia, só as lâmpadas, e o som continuou. E eu continuamos cantando. Na hora, não sei explicar, mas o Espírito Santo me tocou ali naquele momento. E eu pensei, agora, eu vou romper em fé, eu vou dar um passo de fé. E eu comecei a ministrar, irmãos. Eu comecei a orar com ousadia. Você que teve os seus sonhos destruídos, tudo que eu estava vivendo, eu fui lançando aquilo. Irmãos, na hora que acendeu a luz de novo, o fogo já tinha entrado, já tinha vindo sobre o povo. Pessoas que estavam mornas, frias na fé, começaram a orar. E viu um mover tão forte que, a partir daquele momento, Deus fez alguma coisa ali. E os jovens que estavam naquele acampamento estavam todos frios na fé. Ninguém queria saber, estava uma bagunça lá, ninguém orava. Os meninos quebrando tudo, quebraram a vidraça lá, uma bagunça aquele acampamento. Só que de repente os jovens começaram a falar, nossa, aconteceu alguma coisa aqui. Inclusive o líder do acampamento estava frio na fé. Ele me agarrou e falou, rapaz, Deus te usou hoje. Eu pensei, gente, mas justo eu. E aí veio o assunto de começar a vigília. Não vai ter uma vigília, não vamos dormir não. Olha o que Deus fez hoje no louvor, foi tremendo. E aí fomos na vigília. Tinha uns 70 jovens assim, num círculo. Aí quem que eles pedem para começar a vigília? Começaram comigo. Pastor, não era pastor ainda não. Juninho, vai lá, fala alguma coisa. Eu não tinha o que falar, eu que estava precisando da palavra. E eu falei, irmãos, vamos dar as mãos aqui, vamos orar. Deus vai falar, eu não sei o que ele tem para sua vida, nem para mim, mas vamos orar. Começou, irmãos, começou a oração, até que veio um moço na minha direção. O Pedrinho, a gente chama de Pedrinho. Tremendo, usado por Deus. Ele veio e começou a me abraçar e começou a orar em línguas. Eu pensei, nossa, faz tanto tempo que eu não escuto essa voz aqui, essa oração em línguas assim, desse jeito. Aí eu pensei, será que Deus quer falar comigo? Será que Deus ainda pode fazer alguma coisa na minha vida? Irmãos, esse homem veio, começou a orar em línguas e começou a interpretar. E falou no meu ouvido assim, meu filho, foi eu quem te trouxe de lá. Irmãos, na hora que ele falou isso, passou um filme na minha cabeça, veio uma unção, uma glória de Deus. E eu comecei a orar em línguas, coisa que eu não fazia há muito tempo. E ele falou, e eu te trouxe de lá porque eu tenho uma obra para você nessa cidade. E a partir de agora, eu começo a restaurar cada área da sua vida. Irmãos, olha o nosso Deus aí. E interessante que, uns 3 dias antes, eu fui sair numa sorveteria com um amigo meu, o Renato. E aí, ele estava junto com a Maria Angélica, a namorada dele. Eu só sei que eu vi os dois tomando sorvete, e aquilo gerou em mim um desejo, sabe? Nossa, eu sei que eu já matei esse sonho aqui dentro de mim, mas se der certo encontrar alguém assim, para cuidar de mim, eu cuidar dela. E aí, eu me lembrei de uma passagem da Bíblia, sobre Sansão, que diz que Sansão, o poder dele estava nos seus cabelos, e Deus usava ele poderosamente. Mas um dia, ele se deixou levar pelo pecado, e os inimigos cortaram o cabelo dele, ele perdeu a sua força. Só que tem um simples versículo que diz, que de repente, o cabelo de Sansão voltou a crescer. Irmãos, naquela hora veio esse versículo, que eu já estava meditando sobre a história dele. E aí eu pensei, será que Deus pode fazer brotar de novo a esperança, a força na minha vida? E 3 dias depois eu estava naquele culto, naquela vigília, e aí ele falou, a partir de hoje eu começo a restaurar a sua vida. Você não vai acreditar. A Thaís já estava lá na vigília, né amor? Tá. Fiquei sabendo que um monte de gente saiu correndo. Na hora que eu comecei a orar em línguas, os jovens saíram correndo porque eles não estavam acostumados. E eu dei cada berro lá, porque Deus tinha falado comigo. Depois de tanto tempo, de tantos questionamentos. Chegou no outro dia, tinha um jantar, né, de gala, que a gente sempre fazia essa programação lá. E aí me colocaram para jantar com a amiga da Thaís. Só que os meus olhos, de repente, parece que brilharam ao ver a Thaís. Só que dentro de mim eu tinha um negócio, eu não queria namorar a moça mais nova. Na minha cabeça eu não queria pajear mais. Cansei. Só que eu não sei explicar. Eu olhei pra Thaís e eu pensei, nossa, ela é diferente das amigas dela. Quantos anos que ela deve ter? Deve ter uns 16, 17, mas nossa, ela é muito diferente. Ela é madura. E eu fui vendo as atitudes dela, não sei. Eu encantei com a beleza dela e também com o coração dela. Não sei explicar. Foi Deus que me mostrou.
Terminou o acampamento, não aconteceu nada ali, ela nem sonhava, né, amor? Nem sonhava. A Thaís nem imaginava, mas eu não desgrudava o olho dela. Terminou o acampamento, eu pensei, a fé sem obras é morta. Eu tenho que fazer alguma coisa, se eu não fizer, não vai adiantar nada. Ela nem sabe que eu estou gostando dela, que eu gostei do jeito dela. Irmãos, era o Orkut na época. Que lá era uma peleja, era uma luta, porque você mandava uma mensagem, às vezes a pessoa demorava um século para responder aquilo ali, se é que respondia, você não sabia se ela viu, se não viu, mas eu mandei uma mensagem, indo pelas beiradas, né? O mineiro vai comendo pelas beiradas, e eu falei, nossa, eu gostei de você, vamos fazer amizade, né? E aí ela falou, vamos sim, opa, né? Só que aí eu fui continuando aquela conversa, e você nem percebeu, né, amor? É porque como a minha amiga estava interessada nele, aquilo lá era anulado pra mim, né? Nem pensei. Irmãos, eu não estava nem aí pra amiga dela, eu queria ela. E aí, ela nem aí pra mim. Só que aí eu percebi uma coisa, que ele era crente de verdade, porque toda vez que eu marcava, às vezes, de mandar uma mensagem pra ela, aí resumindo, eu adicionei ela e fomos conversando. E ela, toda vez que eu conversava com ela, dava 1 minuto, ela falava, eu preciso ir dormir, que eu preciso orar. Tem o meu momento de oração agora à noite. Não repara não. Poxa, eu ficava esperando o dia inteirinho para conversar. Eu falei, gente, essa mulher vive no céu, porque ora demais. E ali me cortando, sabe? Estratégia. Eu pensei, gente, essa é crente. E aí, aconteceu, aí você vai contar, amor, aí você vai contar. Eu, como a minha amiga estava com interesse nele, né, meu coração não tinha nem visto aquela possibilidade. Fazia 1 ano que eu tinha terminado com o filho do pastor da minha igreja, então eu falei, não quero me envolver com ninguém agora. Comecei a faculdade de psicologia, falei, não quero me envolver com ninguém, vou focar nos estudos. Aí ele apareceu. Então a gente começou a conversar e ele pegava no pé, mandava mensagem, era SMS na época, né? SMS. Mandava mensagem, conversava pelo MSN, tava pegando no pé. Até que a minha prima falou assim, Thaís, ele tá interessado, não sei, você não tá vendo que ele tá interessado? Aí eu falei, uai, eu nem tô podendo envolver com ele não, porque acho que a minha amiga tem interesse nele. Aí minha prima falou, então você conversa com ela, porque ele tá interessado em você. Aí ela falou, faz um teste. Fala pra ele assim que você vai tirar o bolo do forno. Se ele perguntar do bolo, pode saber que ele tá interessado. Aí não deu outra, né? Falei que eu ia tirar o bolo do forno, aí ele, que bolo que é? Nossa! A minha irmã faz um brigadeirão que é bom demais, nossa! E o assunto rendeu do bolo. Aí eu vi que estava interessado mesmo. Então ali a minha amiga já entendeu que ele não tinha interesse por ela e a gente começou a conversar. Começamos a conversar, mas meu coração ainda estava muito fechado. Aí o amigo dele, o Renato, que é um grande amigo dele, morava em Ribeirão na época que eu fazia faculdade. Aí ele falou, não, Juninho, eu vou lá no apartamento dessa menina, essa menina tem que dar uma oportunidade para você, ué, que é isso? Aí ele é gago, então ele chegou lá no apartamento e ele não sabia nem o número do apartamento que eu morava. Só sei que ele conseguiu, chegou, achou esse prédio lá e apertou todos os interfones do prédio até achar onde que eu morava. E nisso o síndico, que era um policial, desceu lá embaixo e falou, o que está acontecendo aí? Começou a brigar com ele, o que está acontecendo? Que bagunça que é essa, apertando os interfones? E ele começou a gaguejar, não conseguia falar nada, até que inventou até mentira, falou que era filho do delegado e ficou com tanto medo do policial que fez até rolo. Por fim, a minha prima, que estava na janela do quarto dela, era para a rua, e ela ouviu esse barulho lá embaixo e saiu na sacada. E nisso ela ouviu que era a voz do Renato, que era um conhecido nosso, e ela falou, não, pode deixar ele subir, a gente conhece ele. E ele foi lá e conversou comigo, falou assim, o que você está esperando? Você está esperando descer um anjo do céu e falar que ele é de Deus para você? Dá uma oportunidade, a gente tem que ver o que Deus tem pra gente. A gente não pode ficar só esperando Deus falar que é, a gente tem que primeiro dar o nosso primeiro passo. Então foi ali que eu abri um pouco mais meu coração, que estava fechado, e a gente começou a conversar, né, amor? Então, voltando no bolo, né? A minha visão, né? Na hora que ela falou do bolo, gente, eu pensei, gente, por essa aí eu faço jejum de 40 dias. Que mulher prendada.
Eu nunca ouvi falar de uma menina na idade dela fazendo bolo, orando toda noite. Meu Deus, eu pago o preço que for. E aí realmente eu interessei, né? Só que eu não estava aguentando mais, irmãos, porque eu estava acostumado do meu jeito. Então o tempo foi passando e ela, né, não tinha aberto o coração ainda. Aquilo para mim era a maior luta que você imagina. E aí eu fui aprendendo a ser guiado pelo Espírito Santo, sabe? E não pela minha carne, pela minha vontade. E aí eu fui entendendo que o Espírito Santo é a melhor pessoa que você pode confiar para ajudar a conquistar alguém a ter um relacionamento abençoado. Por quê? Aí o tempo foi passando e ela não me dava chance de nada. Aí um dia, saindo da igreja, aí eu pensei, Deus, eu tenho que me mostrar se é ela ou se não é, porque não é possível. Eu estou gostando demais dela. Aí eu falei, Deus, na hora que eu sair do culto, sair passar na porta da igreja, se ela der uma olhadinha, eu vou ter confirmação, é ela. Irmãos, na hora que eu estava saindo do carro assim, ela deu uma olhadinha. Ai... Eu pensei, não, eu estou no caminho certo, eu vou persistir. Mas era uma luta. E porque assim, o SMS... Porque Deus queria trabalhar em você, né? Sempre foi muito fácil, né, os namoros. Isso. Aí então eu aconselho para as mulheres solteiras. Seja difícil um pouquinho. Não tão difícil ao ponto de fechar o coração, mas também não seja fácil, não. E aí, SMS, né, é muito seco. É só uns textinhos, não tem emoção, não tem emoji, não tem nada. E aí eu mandava aquele... SMS, uns 3 SMS, ficava caro na época, né, mandar 3 SMS. E ela só respondia, tá bom, um abraço, não mandava nem beijo, não mandava nada. Eu pensei, gente, olha, muitos detalhes. Resumindo, nesse meio tempo, eu fui ficando amigo da família dela. Eu comecei a envolver com a família dela, como eu disse, pelas beiradas, né? Ela não queria, e ela morando em Ribeirão Preto, eu estava em São Sebastião do Paraíso, que é a cidade mesmo onde eu nasci. E eu pregava na igreja, orava, cantava, participava da igreja. E aí, ia quem? A família dela. E eu fui ficando amigo de todo mundo. Aí fiquei sabendo que o irmão dela é extremamente ciumento. Eu pensei, eu preciso conquistar ele. E fiz amizade com ele, ele gostou de mim. A gente saía para tomar, né, comer lanche, tomar sorvete. Conversava muito com a mãe dela. E a mãe dela muito preocupada, porque a minha vida antes de Jesus era totalmente torta. Roqueiro, punk rock, queria ser hippie, droga, bebida, farra. E ela falava assim, ó, Juninho, mas não tem chance nenhuma, né, de você voltar a ser quem você era, né? Eu falei, não, nasci de novo, não quero saber daquilo lá mais não. Nossa, porque realmente você teve uma vida, né? E fui fazendo amizade com todo mundo. Aí um dia eles me chamaram até para ir na fazenda lá deles. Eu pensei, gente, eu já estou envolvendo demais com essa família. Nem sei se vai dar certo, e o principal não está colaborando, né? Não está dando certo. Cheguei lá na fazenda, a avó dela, mulher fervorosa de oração, Dona Chiquinha. Ela nunca tinha me visto. Na hora que ela me viu, ela falou, vem cá, moço. Sentei. Eu falei, olha, Deus me mostrou, na hora que eu te vi, você vai ser pastor. E outra coisa, Deus vai te usar muito. Você vai chegar em lugares, você vai pregar para tanta gente, você vai olhar para você, você vai pensar, nossa, olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus está fazendo. E foi tremendo ali aquele momento. E ela falou assim, você poderia pregar lá na minha igreja semana que vem? Eu falei, posso. Irmãos, a semana inteira eu fiquei pensando, orando, Deus, o que eu vou falar, o que eu vou pregar? E não veio nada. Cheguei lá na igreja, igrejinha pequenininha, poucas pessoas. E eu pensei, o que eu vou falar? O maior pavor do pregador é esse, não sabe o que vai falar. Eu pensei, eu vou contar meu testemunho, a única coisa que eu sei de cor, decorado. Na hora que eu comecei a contar o testemunho, aí eu lembrei, tem um salmo que fala assim, ó, quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Quem é o homem para que o Senhor o visite? E aí eu falei, nossa, aí citei esse versículo, eu falei, gente, eu sou esse aqui, ó, quem sou eu para que Deus faça alguma coisa comigo? E comecei a contar meu testemunho. E aí, o pastor daquela igreja, que eu nem sabia que era pastor, estava aqui atrás de mim. E ele levantou e foi andando para o culto. Eu pensei, gente, esse cara tá estranho. E ele foi lá numa mulher, ficou em pé. Eu pensei, gente, que falta de respeito. Será que ele não tá vendo que eu tô pregando aqui? Só sei que ele foi lá, para piorar, melhorar, aliás, parou na minha frente. Aí eu pensei, acabou, vou apanhar. Fiz alguma coisa errada aqui, porque eu não estava de camisa, não estava de terno, né? Estava de camiseta. Ele falou, moço, abra a tua mão. Eu pensei, gente, eu estou pregando. Abra a tua mão, moço. Aí eu abri a mão. Eu falei, não, abra outra. Irmãos, eu deixei o microfone e abri as duas mãos.
ele pegou a aliança dele e a aliança que ele tinha buscado com a esposa dele. Ele pôs na minha mão. Ele falou: olha, eu estava no monte orando. Eu nem sabia que você ia vir pregar na minha igreja. Deus me mostrou quem você era antes de se converter. E ele me falou que você tem um sonho de casar. E ele falou: fecha a tua mão. Eu fechei. Ele falou: pode anotar, em breve você vai estar no altar. Irmãos, eu fiquei assim, como quem sonha. Eu não tinha mais cabeça para pregar. Minha vontade era deixar o microfone ali. Eu não sei o que eu falei, se eu contei direito meu testemunho. Só sei que 3 vezes eu ajoelhei. Não estava nem aí para o povo mais. Eu ajoelhei e falei: Deus, quem sou eu, Senhor, para que o Senhor me visite? Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Eu estava sentindo tanta presença de Deus. Irmãos, na hora que acabou o culto, esse pastor chegou para a avó da Thaís e ele falou: olha, eu não pude contar para aquele jovem, mas Deus me mostrou que ele vai casar com a sua neta. Amém? Esse é o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Nós fomos embora, fomos comer pizza lá na casa da Dona Chiquinha. A mãe da Thaís com o olho arregalado. O que aconteceu? Nossa, como assim você vai casar? Ela já imaginou. Ixi. Eu falei: Deus falou que vai casar. Irmãos, ali eu já tinha certeza. Era a filha dela. Veio uma paz, uma certeza. E ela falou: não, mas ainda que Deus falou que vai casar, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Pode ser que demore muitos anos. Não, Deus falou que é logo. Deus tem pressa. E ficou assim. E aí aconteceu esse caso. Aí o tempo foi passando, não tá aguentando mais. Aí um dia eu liguei para esse Renato, amigo meu, falou: cara, agora chega, acabou. Não aguento mais. E ele falou: não, calma aí. Voltando ao episódio do meu amigo. E aí ele foi lá, conversou com a Thaís. Resumindo, irmãos, depois daquele dia que ele foi lá, aí a chave virou. E aí a gente começou a conversar. E a gente foi vendo que a gente se parecia muito, sabe? E o tempo foi passando. E a gente tomou a decisão, né? Vamos começar um namoro. Só que isso já tinha se passado 4 meses, irmãos. Que a gente começou a conversar até o momento de decidir namorar aqui. Era um dia que ia entrar para a história. Tô brincando. É o dia que a gente ia conversar com os pais dela. E aí eu ia pedir ela em namoro. E eu pensei: vamos fazer certo. Ela falava para mim: vamos fazer certo que vai dar certo. Fui lá, pedi namoro. E chegou o dia da gente dar o primeiro beijo. Irmãos, a gente marcou o dia certinho. Vai ser dia tal, nós vamos lá na praça. Eu estava tão desacostumado com o relacionamento que eu não pegava na mão dela. Um dia ela falou: moço, pelo amor de Deus, pega na minha mão. Porque a gente já estava conversando tanto tempo, eu nem pegava na mão dela, eu não sabia mais. Eu pensei: Espírito Santo, você precisa me ajudar a conquistar ela, eu não sei mais. Então, marcamos o dia de dar o primeiro beijo. Irmãos, nós fomos lá para a praça, só que aí teve um porém. O meu cunhado, não era, já era cunhado, né? Os amigos dele, todos quiseram sair com a gente para comer cachorro quente. Meu Deus do céu. Aí eu pensei: vamos comer esse cachorro quente rapidinho. A gente despede deles. Mas não teve jeito. Aí queria ir embora junto com a gente. Terminou, fomos embora. Na hora eu pensei. Aí sabe quando você não quer sofrer mais? Você cria um monte de barreira, né? Um monte de coisa assim no seu coração. E eu pensei: eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu sou um homem maduro, um homem, né, 8 anos mais velho. Olha como é que ponto, né, cheguei. Quero dar só um beijinho e não teve jeito. Irmãos, na hora que eu fui embora para casa com raiva daqueles meninos, o Espírito Santo tocou no meu coração: calma, vai dar certo. Vai dar certo. Não fica bravo com ela não. Não foi culpa dela. Até que chegou, irmãos, o dia. Na hora que chegou, nós fomos lá na praça. Eu não sei explicar, a igreja inteira parece que passou na nossa frente. Toda, ô fulano, beleza? Todo mundo, teve até a irmãzinha lá, parece que deu até um sorrisinho, né? Impressionante. Até que deu certo, irmão. A gente começou a namorar. Nossa, mas foi uma benção, só que tinha um porém. A Thaís estava fazendo faculdade ainda. E ela fala: não, casamento assim, só depois que eu formar. Vixe, eu não aguentava ouvir aquilo. Eu penso: não, eu já tô velho, não, eu tenho que casar. Vamos casar. Então assim, as minhas primeiras cartas, era só sobre casamento. Não, nós vamos casar, não vamos ser muito felizes. Recebi muitas cartinhas, nossa, muitas mesmo. Ele escrevia detalhado, o que ele pediu para Deus, né, amor?
Tudo bem detalhado. E eu falei, Deus, eu quero... escrever mais cartinhas, né? Nossa. Agora com o WhatsApp, gente, não tem mais cartinha. Era bom receber as cartinhas. Verdade. O bom de falar disso, assim, em público, é que dá pra dar umas indiretas. Eu sei que tem muita mulher que fica assim, fala Deus, fala com meu marido, é a chance, né? Então é bom trazer à tona, assim, né? E aí, o tempo foi... Aí, realmente, na cartinha eu falava que eu pedia pra Deus o seguinte: uma moça morena, um pouquinho mais baixo que eu, pra eu poder abraçar, e que tivesse um cabelo bom. Pra não embaralhar com o meu, não embaraçar com o meu, porque já não bastava o meu. Agora melhorou, porque antes eu usava boné e acabou com o meu cabelo. Resumindo, irmãos, Deus foi usando ela para me curar e foi me usando para curar ela. Como diz a Bíblia, assim como o ferro afia o outro ferro, um companheiro afia o outro. O casamento é isso. Então eu estou aqui para te dizer o seguinte: quando Deus te dá algo, é como se fosse um presente embrulhado. E cada vez você vai tirando uma camada, Deus vai te ajudando a tirar essa camada. Não vai vir daquele jeito que você está imaginando. A gente põe uma expectativa muito grande. A minha irmã, por exemplo, ela se converteu com 30 anos, mais ou menos. Na hora ela pensou: fiquei por titia, não tem mais jeito, ninguém vai querer eu mais. Gastei, desperdicei minha vida inteira lá no mundo. E ela tinha um sonho de casar com um homem com cabelinho assim jogadinho, sabe? Boa pinta, malhadinho e tal. E não veio do jeito que ela pensou, entendeu? Meio carequinha. Ele é bonito, tal, gente boa demais. Mas não foi nada do jeito que ela pensou. Irmãos, a gente idealiza tanta coisa e acha que com nós tem que ser assim, com a gente tem que ser assim. Sabe, muitas vezes é uma visão contaminada, uma visão mundana que a gente tem. A gente quer levar para o casamento, sabe? Então a gente idealiza tanta coisa e Deus, eu descobri uma coisa: Deus não dá o que a gente quer, Ele dá o que a gente precisa. Aí depois você vai vendo que é aquilo que você queria mesmo. Nossa, realmente, né? Então o tempo foi passando e muitas vezes eu até pensava: nossa, mas na área do ministério, né? Eu sou diferente dela. E aí Deus usou uma moça para falar: olha, vocês dois vão se completar. Imagina se vocês dois fossem iguais. Então um completa o outro, sabe? E aí eu aprendi que o casamento, você tem a oportunidade de ligar o modo turbo 2.0. E sabe o que acontece? Hoje tem muito casal que um fica contando só com ele mesmo, não conta com a ajuda do cônjuge. É como se caminhasse sozinho, sabe? Então ele está usando metade da sua capacidade. E eu tomei essa decisão, eu com a Thaís, da gente unir nossas forças. Para você ter noção, eu falei para ela no começo: ó, eu não tenho condições, tem R$100 na poupança. Não que ela nunca ligou para isso, mas eu não juntei dinheiro no meu tempo de solteiro, não usei a sabedoria. E aí a gente fez uma conta conjunta, fomos juntando dinheiro. Irmãos, é impressionante o milagre do casamento. Quando os dois estão no mesmo propósito, prospera de um jeito que você não consegue imaginar. É milagre atrás de milagre. Nunca faltou nada para nós. Ganhava muito pouquinho, mas a gente tinha para emprestar para os outros, não para pedir emprestado. Milagre de Deus, bênção de Deus, porque a Bíblia diz assim: ó, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então, teve discussões no começo? Teve. E ao mesmo tempo eu pensava: eu acho que Deus está permitindo esses atritos, né? Porque a gente está afiando um ao outro, é para depois ficar uma beleza. Parar, resolve logo os problemas. E aí eu fui descobrindo: quanto mais cedo você resolver os problemas, mais tempo vocês vão ter para ser felizes. Então não gaste tempo com bobeira, sabe? Às vezes a gente ficava discutindo por uma coisa tão pequena e a gente pensava: pera aí, nós estamos brigando por uma coisa que é menor do que nós. Vamos focar em nós dois, sabe? E a Thaís sempre falou um negócio que é interessante e é verdade. No final das contas da nossa vida vai ficar o marido e a mulher, porque os filhos vão. Então a gente sempre focou em nós dois, porque nós dois estando forte, a gente consegue educar bem os nossos filhos. Então essa é a nossa história. E nós estamos casados há 10 anos, né, amor? O Juninho é muito bom de datas, de memória, esquece nome, esquece tudo. Ainda bem que tem eu do lado para lembrar de tudo. 10 anos a gente fez em dezembro. E assim, é só bênção, né? Graça não é perfeito, o povo acha que é perfeito, né? Mas não é. Mas a gente aprendeu uma coisa: que o casamento perfeito é feito de duas pessoas imperfeitas que se recusam a desistir um do outro. Eu tomei a decisão, eu não vou desistir dela e ela não vai desistir de mim. Amém? Glória a Deus.